Estava pensando aqui, né, sobre um tema de vídeo para esse início de ano, e uma das coisas que a gente pode pensar, elaborando, trazendo o tema da psicologia, a psicologia analítica, né, que é a psicologia com a qual eu trabalho, com a qual eu falo, tenho grupos de estudo, e esse tema que também é o início do ano. A gente junta essas coisas, o que é que a gente pode trazer? Né? Fiquei pensando um pouco o que eu poderia trazer aqui para vocês, e aí me veio essa ideia de falar sobre o que fazer esse ano, o que a gente pode fazer nesse ano de 2026 para alimentar a nossa saúde mental, para meio que dar um up na nossa saúde mental. A gente fala muito de saúde física, né, de melhorar a alimentação, de melhorar, de ir para academia, passar a fazer algum esporte, alguma coisa do gênero, mas pouco se fala na saúde mental. E a gente vê que é algo altamente importante. Basta a gente olhar lá para o período da pandemia, né, de alguns anos atrás, o impacto que teve a pandemia, né, e a necessidade que teve a gente, né, que viveu na pandemia de ter ali um suporte para manter a saúde em dias. Muitas pessoas, obviamente, não tiveram esse suporte, não tinha uma base bem construída e aí, né, foi um período de muita crise. E a gente não sabe o que está por vir, né, nesse ano de 2026, né, um ano que está começando agora, né, estou gravando esse vídeo aqui no dia 11, então está bem no início, né, do ano, então a gente não sabe o que está por vir, a gente vê aí coisas acontecendo no mundo da política, da economia, então é preciso que a gente, a cada início de ano, tenha esse pensamento, né, bom, o que eu posso fazer hoje para começar alimentar uma base na minha saúde mental, a criar uma base dentro da minha saúde mental, né? Bom, e aí pensando nisso, o que é a psicologia analítica, que é a psicologia com a qual eu trabalho, o que é que ela teria de ferramentas, o que é que ela tem de ferramentas que ela pode auxiliar a gente nesse ponto, o ponto da saúde mental, da base, essa base que sustenta a nossa saúde mental. Por mais que a gente, por exemplo, tenha ansiedade com alguma coisa, fique triste por alguma outra coisa, mas a gente tem uma base que nos sustenta, a gente não entra numa crise, num colapso, não se desorganiza, né? O que a gente poderia ter de ferramenta, o que a gente poderia começar este ano, né? Bom, essa é a introdução do tema, né? Então, o que é que a gente pode, o que é que eu vou começar a falar aqui a partir de agora para vocês? Bom, uma coisa que a gente já vê hoje em dia acontecendo, já há alguns anos atrás, mas hoje a gente pode já olhar isso está bem já estabilizado, na verdade já está bem sustentado na nossa sociedade, que é, por exemplo, a tecnologia. A gente tem, não vou nem falar de tecnologia de internet, porque isso já é ultrapassado falar sobre isso. Vou falar de IAs. Então a gente tem um universo de IAs disponível nas nossas mãos, no nosso celular. A gente pode usar IA para fazer muita coisa, né? Escrever, criar textos, escrever por nós, no caso, né? Criar textos, criar imagens, animar imagens para transformá-las em vídeos, criar ideias, né? E assim por diante. Às vezes, eu já vi isso acontecer, as pessoas não pesquisam mais no Google, elas estão pesquisando agora na IA, né? Pergunta tal coisa para a IA e a responde, porque a própria IA já faz a pesquisa no Google, já faz a pesquisa na internet, de forma geral. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. Aí eu digo uma ferramenta, a IA, mas se estende para qualquer outra, esses avanços tecnológicos que a gente tem hoje. E uma das coisas que a gente pode pensar que a psicologia analítica traz é um retorno a uma fase anterior, não é um retorno enquanto regressão, né? Porque a regressão você transforma, tem ali algum tipo de prejuízo, né? Imagina ali um adulto que ele regride para uma fase infantil, então ele fica um pouco infantilizado, né? Ele não consegue aceitar o seu momento presente, atual, então ele regride e fica ali agindo como uma criança. Não seria esse tipo de regressão, mas de retorno, de resgate, né? Que você volta para resgatar, né? Não para permanecer ali como uma criança, né? É como se você viajasse no tempo. Né? Um viajante no tempo, ele viaja para o passado, mas ele está ali com o seu momento atual, presente, sei lá, um adulto, ele vai para o passado quando ele era criança. Então ele não perde a sua mentalidade de adulto. É mais ou menos essa imagem que eu quero falar aqui. A gente conseguir voltar um pouco no tempo, né, e resgatar alguns valores, alguns princípios
que hoje a gente não tem isso como tão presente na nossa vida. A gente tem alguns movimentos, né, da nossa sociedade. Quando eu for falar mais sobre esse tema, vocês vão poder pensar que os movimentos são esses. A gente tem alguns movimentos na nossa sociedade que traz esse resgate, e isso é muito interessante. Bom, e aí a gente tem o quê? Temos um avanço tecnológico que nos impulsiona para o futuro, nos traz aí, deixa nas nossas mãos assim, uma capacidade de criação, de geração de ideias, de coisas assim que é absurdo. Né? Então a gente às vezes pode até pensar, tem gente que já está ali numa posição de que ela não cria mais nada. Ela não escreve um texto por conta própria, né? Ela nem escreve mais, né? Ela digita, no caso. Então ela tem esse lado aí. Ela não desenha, não pinta, não cria uma arte, porque a IA já cria aquela imagem para ela. Então a gente tem, assim, miríades de casos na nossa situação atual, na nossa realidade atual. Porque está meio que tem esse pilar fundado, né, fundamentado na nossa sociedade, que é essa tecnologia. Não tem como a gente negar isso, não tem como a gente regredir, querer regredir e viver uma vida sem essa tecnologia. Isso existe e é útil para a nossa vida, a gente pode usar isso de uma forma positiva. Mas aí, se a gente fica só nesse lado, só nesse campo, do momento presente, atual, que é um avanço tecnológico, a gente perde um outro lado também do ser humano de forma integral, da nossa totalidade humana, que é o aspecto artesanal. Né? Então, por exemplo, eu não escrevo um texto, a IA escreve por mim. Eu não faço uma pintura, uma imagem ali que eu imaginei, porque eu digito para a IA, ela vai criar aquela imagem. Então, ou seja, eu perco o lado artesanal da vida. E isso é muito importante para a gente mesmo, enquanto ser humano. Por quê? Vamos pensar o porquê que isso é interessante, né? Então, se a gente é um ser humano e temos aí uma multiplicidades, a gente é um ser múltiplo, né? A gente não é somente uma coisa. Por exemplo, você acredita que você é muito introspectivo. Ah, eu sou uma pessoa mais introspectiva, fico aqui na minha, né? Tenho minhas meditações internas e tal. Mas isso não é o fato, né? O fato é que o ser humano é algo múltiplo. Então você é introspectivo porque você está em uma posição introspectiva. Se você fizer um trabalho interno, você pode desenvolver um lado também extrovertido. Você pode ir alternando entre esses lados. Ah, eu uso muito minha razão. Sou uma pessoa muito racional, mas você também pode desenvolver o lado sentimental da vida. Porque a gente, um ser humano, ele é uma multiplicidade de possibilidades. Né? A gente não é somente uma única opção. Né? Então, se a gente se fundamenta, se a gente tem a nossa base apenas no avanço tecnológico, a gente está totalmente aqui vivendo o momento presente, sem esse resgate da nossa ancestralidade, daquilo que está no nosso passado, a gente ficaria meio que dando somente com uma perna, né? A gente estaria meio que sem um ponto de equilíbrio. E para a gente poder se equilibrar, a gente tem que ter no mínimo esses dois pés ali sustentando no caso, essa psique, essa saúde mental. Então, como eu falei lá no início do vídeo, né, a gente precisa criar uma base para a nossa saúde mental. E com a base, no mínimo esses dois lados aí, a gente acabou de passar uma moto aí, zoadando, que eu acho que não sei se eu vou conseguir tirar aqui na edição, na hora da edição, mas retornando, né, ao que eu estava falando, a gente precisa criar essa base que vai sustentar a nossa saúde mental. Bom, e aí, para criar essa base, a gente precisa, no mínimo, de dois lados opostos, integrados na nossa vida, na nossa realidade. Se a gente está só pensando no avanço, no momento presente, na nossa atualidade, e o que vai vir do futuro, a gente está se apoiando num lado dessa base, mas o outro pé, né, pensei aí no algum objeto que se sustente com dois pilares, né, por exemplo, duas colunas, essa outra coluna aqui não existe. Então você pode muito bem, esse edifício pode tombar, né? Então a gente precisa construir esse outro edifício que é o contrário desse avanço tecnológico, que no caso é a ancestralidade, o nosso passado ancestral, o lado artesanal, né, o fazer manualmente falando.
Então, por exemplo, vamos pegar aqui esses exemplos que eu trouxe aqui da IA. Então, você tem a IA cria um texto, da gente poder resgatar a nossa capacidade de criação de texto, de escrever, de escrita, nem que seja um diário, de você registrar ali o seu dia a dia, a sua semana, suas meditações, seus pensamentos, mas você poder registrar, escrever com suas próprias palavras. E aí, quando eu falo de escrever, é interessante que também seja uma escrita manual também, porque a gente usa muito a escrita digital, né? Escrevendo ali no celular, mas não acaba perdendo esse hábito de escrever também com as mãos, né? Que é uma escrita que ela tem um ritmo, né? Tem uma dança, a mão com a caneta, o lápis, enfim, ela faz uma dança ali no papel. E assim ela registra o que a gente está querendo. Então tem toda uma outra mecanicidade que é feita pelo corpo por nós. Estamos ali produzindo aquele movimento. Diferente, por exemplo, do celular, do computador que a gente está digitando, é uma mecanicidade mais pobre, porque você tem apenas uma opção, apertar aquela tecla que vai digitar, a imprimir ali no virtual a letra que você quer. Então você só tem essa opção, clicar naquela tecla, né? Então é uma mecanicidade mais fraca para nós, mais pobre para nós. E quando a gente escreve, a gente está, nem que seja algo bobo, né? Parece ser algo muito bobo, mas a gente já está ali produzindo movimentos psíquicos de resgate dessa ancestralidade. Mais para frente eu vou falar o que isso pode trazer de resultado, né? Mas aí eu falei da escrita, a gente pode também voltar a registrar desenhos, pinturas, pintar, nem que seja da forma mais pré-histórica possível, né? Para o pessoal não sei desenhar, mas eu fazer aqui uns palitinhos aqui, uns bonequinhos. Isso também é um resgate, né? Resgate da nossa capacidade humana do desenho, da ilustração, né? E assim por diante. Outra coisa também que eu comecei a aplicar agora na minha vida, e agora inclusive nesse ano, que é o cozinhar, né? Você cozinhar ali o seu próprio alimento, você fazer sua própria comida, mas não é qualquer comida, né? Mas é uma comida que traz esse resgate de tempos anteriores, ou seja, a comida do mato, né? O vegetal, a fruta, não essa comida industrializada que a gente já compra ali quase pronta, ou semi-pronta, ou pronta, e só para comer, esquentar ali no micro-ondas e comer. Mas você poder fazer uma comida mesmo ali que tem que cortar, tirar a casca, né? Deixar de molho, assim, pode deixar de molho não, deixar cozinhando, né? E assim por diante. Ou seja, você está fazendo ali também um ato artesanal. E aí você vai poder ir evoluindo para outros campos, né? Você depois aprender a construir, se for o caso, né? Você poder construir alguma coisa, ou usando ah, técnicas, né, de construção, e assim por diante. Tem a questão do tecido, né? Você poder costurar. Tem muito. É riquíssimo o campo artesanal, do mundo artesanal, né? E a gente perdeu esse hábito, perdeu essa capacidade, o próprio movimento do corpo. Por exemplo, a corrida, você correr, você andar, porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar também. A gente passa, sei lá, 8 horas sentado, principalmente para quem trabalha na clínica, para quem trabalha com atendimento, não tem esse hábito de fazer movimentos, né? E você fazer movimento, por exemplo, de uma corrida, correr, caminhar, é um hábito também, se a gente traz esse resgate da ancestralidade. Mas tudo isso quer dizer que o que a gente tem hoje não é útil, não é bom, é algo ruim, não é isso. Só que a gente precisa compensar isso com resgates ancestrais, né? Do nosso passado, do passado da humanidade. A gente está falando de na humanidade como ela está hoje, mas a gente também tem que compensar isso para essa balança ficar equilibrada, né? Essa saúde mental ter essa base estável, a gente compensa isso com o resgate do que a gente compensando, digamos assim, o oposto do que a gente tem hoje, né? Que é esse avanço tecnológico. E aí é onde entra esse campo do movimento artesanal, né? Do fazer, que leva um tempo para que aquilo ali fique pronto, não é algo da noite para o dia, como a IA, por exemplo, pede para escrever criar uma imagem, uma fotografia ali, em poucos segundos, 10 segundos, ela cria a imagem e já está pronta ali para você. Mas é uma coisa que leva tempo, que demora, às vezes leva meses, né? E o trabalho com a nossa saúde mental, né? Aqui estou falando de criar uma base básica, né? Uma base básica, que é você, no mínimo, ter essas práticas diárias.
de resgate à nossa ancestralidade, né? E aí, às vezes, como eu estava falando, tem movimentos que buscam esse resgate, né? Mas às vezes esses movimentos caem um pouco ali numa doutrinação, né? Que isso é o que é o bom, o contrário é isso, é errado, né? Às vezes uma doutrinação mesmo religiosa, espiritual, né? De trazer ali uma crença espiritual. Bom, tudo bem, né? Mas aí não é o que eu estou querendo propor aqui. E às vezes isso pode até ser prejudicial, porque você está negando o que a gente tem hoje. Também você vai estar meio que só aquele ditado de descobrir um santo para cobrir outro santo, né? Então a gente tem que manter o que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo compensar o que a gente tinha antes, que fazia parte da nossa, que de certa forma faz parte do nosso corpo humano, nossa psique humana, né? Assim como o que a gente tem hoje também faz parte. É uma necessidade humana que a gente possa fazer coisas um pouco mais rápidas também. É como se a gente, bom, se a gente tem a capacidade de ser mais rápido, mais produtivo hoje por conta da tecnologia, que a gente possa usar esse tempo para esse resgate, que leva mais tempo. Por exemplo, eu vou fazer ali uma pintura, isso vai levar, por exemplo, o dia todo para eu terminá-la, ou então a semana. Então eu preciso de coisas práticas ali do meu dia a dia, né, de criar, do trabalho, principalmente relacionado ao trabalho, para que eu possa ter esse tempo ali para poder sustentar esse pilar da ancestralidade, do artesanato. Então veja que uma coisa se encaixa na outra, uma coisa complementa a outra, não se anulam. O problema é quando a gente quer viver só daquela forma, se estabilizar, fixar daquela única forma, e aí a gente adoece, nosso corpo adoece. E aí, pessoal, para a gente chegar aqui no final, né, a ideia desse vídeo é trazer o que é que a gente pode fazer hoje para sustentar criar uma base, sustentar a nossa saúde mental. A dica que eu dou, dica assim, né, entre aspas, mas o que eu quero trazer aqui é justamente isso. A gente poder sustentar nossa saúde mental criando esse, esse outro pé ali, esse outro pilar que está faltando. Para a gente poder ter essas duas colunas ali que sustenta toda essa nossa obra, que é a saúde mental. E aí a gente tem, então, como consequência disso, né, essa sustentação, que seria essa sustentação a nível real, né, não a nível imagético, essa analogia que eu fiz aqui agora. Bom, o que seria isso a nível real? Né, essa sustentação da nossa saúde mental. Como eu estava falando, isso dá pra gente isso cria na nossa psique movimentos internos que às vezes é imperceptíveis, mas quando a gente, por exemplo, está olhando para um sonho, está se observando o nosso interior, o nosso exterior também, a gente vai ver que está acontecendo ali movimentos internos de integração. O que seria isso? Né? Movimentos internos onde a gente se aproxima daquilo que outrora a gente se afastava por medo, a gente alivia alguns sintomas, né? Algumas tensões internas que estavam ali muito tensionadas se alivia. E isso de forma muito devagar, né? De forma muito no seu próprio tempo, né? Não é algo do dia para a noite, como uma geração de IA. E aí, essa é a saúde mental, né? Essa psique que ela é criativa, que ela está criando ideias, possibilidades, ela está se reinventando, aquela pessoa que está toda hora se reinventando, que está pensando um pouco mais à frente, ao mesmo tempo que ela pensa no passado. Então veja que ela está toda hora andando com os dois pés, né? Ela está ali se sustentando por essas duas rodas. A gente pensando aqui num carro, né? Não um carro contemporâneo, mas um carro guiado ali por cavalos, por algum animal. Bom, e aí isso é a ideia da gente sustentar, ter a base, o mínimo de saúde mental. Se a gente quiser dar um avanço, né, pronto, agora que eu tenho aqui a base, pequenas práticas diárias que eu apliquei aí esse ano, né, ou já aplico, já estou aplicando, o outro passo é a gente estudar a nós mesmos. A gente poder olhar para o nosso interior, nossos sonhos, as fantasias que aparecem na nossa cabeça quando a gente está ali acordado mesmo, trabalhando, nossas movimentações do dia a dia, né? O que é que eu penso, quando eu estou sentindo tal coisa, quando eu não estou sentindo aquilo, quando eu vejo alguém, por que que eu sinto tal coisa, por que que eu sinto aquilo outro. Então, toda essa autopercepção, essa autoobservação, ela é fundamental para a gente poder se autoconhecer.
que aí a gente vai entendendo esses movimentos da nossa psique, vai entendendo mais a fundo algumas questões que a gente não entendia, e é aqueles sintomas que sofreu ali um certo alívio, né? O alívio ele não quer dizer que é uma cessação do sintoma, do sofrimento, né? Mas com o autoconhecimento a gente pode depois fazer com que aquele sofrimento desapareça, né? Aquela ansiedade, ela se alivia, mas depois ela pode desaparecer. Mas isso só acontece se a gente tivesse essa prática de um autoconhecimento, de querer se autoconhecer, onde entraria, né, o estudo de sonhos, o estudo, como eu estava falando, né, dessas fantasias, essas imagens que aparecem na nossa psique, que é assim altamente, né, o trabalho de resgate ancestral aqui é num nível assim altíssimo. Porque você está ali resgatando imagens que a gente não vê no nosso dia a dia, na nossa modernidade, né? Mas que a gente vai ver aonde? No passado da nossa história enquanto humanidade. E aí, isso já seria um tema, né, para um outro vídeo, para a gente poder aprofundar o tema aí da prática da interpretação de sonhos, né, que é uma prática que, claro, você pode começar depois de um tempo de análise, né, como alguns psicólogos gostam de fazer ou de trabalhar, porque é o que ficou aí pensado aí pelos teóricos, mas isso não abre mão de forma alguma da pessoa poder dar seus primeiros passos com esse trabalho de forma independente. Essas, porque se a gente está falando de uma psique individual de cada um, então cada um pode olhar para a sua psique. Isso não tem uma teoria, uma abordagem psicológica que possa proibir isso de alguém, né? Isso é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. E é melhor que faça, então, né, que tenha ali digamos assim, um guia, né, uma pessoa que possa guiar esse estudo, e aí a pessoa não necessariamente precisa ser um psicólogo daquela pessoa, né, mas que possa ser, por exemplo, o conhecimento que ela estude, que ela adquira, que possa ter um acompanhamento, né. Mas, como eu falei, isso é um tema para um outro vídeo, para um outro momento, que aí a gente pode explorar isso com mais profundidade, com mais calma. E é isso. Então, o ano está começando aqui agora, né? Não aqui agora nesse momento, mas já faz aí uns 10 dias que o ano começou. E para isso, para esse momento de início, trago aqui esse tema de vídeo para a gente pensar, para poder praticar, elaborar isso durante esse ano. Esse resgate da nossa ancestralidade, né? Resgatar aquilo que é o passado da nossa humanidade. A gente resgatar os anciões, né, os sábios anciões, os velhos sábios, as velhas sábias, que eu estou falando aqui de forma imagética, uma analogia, né, mas que é resgatar essas práticas, esses costumes, essas tradições, que, claro, que possa se encaixar com quem a gente é, com o que a gente acredita, e, enfim. Existem práticas e crenças para todo tipo de pessoa, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, a gente se encontra aí com outros temas. Se você gostou desse vídeo, pode curtir aí, compartilhar para que outras pessoas possam também conhecer e a gente poder ter mais conversas, tá legal? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.